Parece só a cabecinha. Vê se tá pegando a minha cabeça. Aí só a cabecinha assim, eu falo o filme sai, tu começa. Olá pessoas, vim falar sobre os 5 melhores filmes de terror da última década. Corra. Bom, é um filme que é muito curioso de se falar, porque na época do seu lançamento, muitas pessoas estavam com o pé atrás, mesmo sendo a passagem de uma pessoa que era da comédia pro terror, e foi uma transição sensacional. O Jordan Peele fala sobre uma história de um fotógrafo que vai conhecer os pais da namorada, e bem, não é muito aquilo que ele esperava, né? São pessoas racistas, e daí você vai acompanhando a trama do filme. É um filme que é muito interessante porque ele dá com esse tema bem maluco, bem viajado, e que quanto mais você se inclui na história, você vai sentindo uma angústia, uma empatia absurda e sente um sufoco também muito grande. O Jordan Peele, ele apresenta um controle do terror absurdo, que eu acho que durante esses últimos anos foi algo totalmente original e algo muito único mesmo na indústria do terror, e que o Jordan Peele hoje em dia está se consolidando, e com seu terceiro filme no passado, Nope, foi um filme também que mostrou muito mais a sua característica versátil. Então é um filme que é muito presente até hoje aí, por vários memes também que eles fazem, né? Mas é um filme que trabalha muito bem não só o terror, mas também trabalha suas críticas, né? Crítica ao racismo, a como os negros são vistos pela população americana e tal. Então é um filme que é uma indicação de alto nível. Corrente do Mal. Segunda colocação... Segunda colocação vai ser sobre o filme It Follows, filme de 2014, dirigido pelo David Robert Mitchell e porcamente traduzido para A Corrente do Mal. Um filme que também é curioso falar sobre porque, assim, eu particularmente tinha até um pouco de preconceito antes de assistir, porque a sua ideia, a sua sinopse, ela é muito curiosa, né? Uma entidade, ela é transferida através do contato, né? Do ato sexual e tal. E é um tema, assim, muito interessante mesmo, né, de se tratar. E da maneira que foi colocado em It Follows é muito curioso, porque é uma criação de suspense bem diferente. Eu acho que é bem peculiar a maneira que é colocado ali, porque você sim sente angústia, você sente o temor, você sente o medo, mas eu acho que a forma diferente do que você tem medo. Eu acho que esse filme me desperta muito sentimento, não de um medo de alguma coisa específica, até da própria entidade, mas sim do que e como é colocado aqui. A gente vê que é como se fosse a analogia de doenças sexualmente transmissíveis, né? Como AIDS, HIV e tal. E a gente vê que é muito presente isso. E é uma analogia também forte com o que acontece no mundo real, né? Porque a gente vê que tem muitos jovens que acabam fazendo alguma coisa que não gostam e vê o quanto aquilo é problemático. Então o filme ele consegue mascarar isso muito bem e fica muito presente. Não só como uma crítica e tal, como um comentário meio ácido, né, disso, mas como um filme de terror que funciona, com algumas alegorias visuais também que funcionam demais. E são muito perturbadoras, então também é uma grande indicação. Gostou? Cantar de coração. Os dois, Vasco! Vasco, eterno campeão. A Bruxa. Dirigido pelo Robert Eggers. Muito curioso a gente falar sobre A Bruxa, porque A Bruxa é um caso muito foda pra falar, porque A Bruxa, ele também trabalha com um clima atmosférico. A gente pode mencionar algumas características aqui, e eu incluo não só a fotografia, que é uma fotografia bem mórbida, né? Eles abordam de uma forma muito madura o fanatismo religioso, como isso impacta as famílias, até onde a tua crença vai. Então eu acho que esse filme ele é muito inteligente, ele é muito diferente até. Tem muitas pessoas que na época não gostaram, tem muitas pessoas que até hoje também tem um probleminha com o filme, por ele ser um pouco diferente, até um pouco mais complexo de lidar a primeira camada, mas é um filme muito importante, muito essencial para quem gosta de terror, principalmente o terror contemporâneo. Robert Eggers começou ali com seu primeiro longa-metragem e começou muito bem. Tua estrela na terra brilhar. Tá vendo só? O Arderson Rodrigues é uma vergonha pros vascaínos. Invocação do Mal. Invocação do Mal, The Conjuring, filme de 2013, dirigido pelo James Wan. Invocação do Mal, porque é um filme inspirado em fatos reais, né? E eu acho que esse é um fator que leva muitos espectadores a assistir determinado filme, seja ele de qual gênero for mesmo. E o James Wan é um diretor muito conhecido por ter vários nomes aí no terror, principalmente ali no início do século XXI. Como filmes como Jogos Mortais e a franquia Sobrenatural, os quais eu mesmo não sou muito fã. O que é diferente desse caso aqui, Invocação do Mal, é diferente do que ele tinha feito antes, porque a evolução do James Wan como diretor é muito notória, cara.
É muito notória mesmo. Porque ele apresenta um controle do terror absurdo. E esse aqui é um dos casos onde o terror, a experiência, é muito maior do que a história, do que a trama do filme. A gente vê que é uma família que se muda para uma casa e a partir daí eventos sobrenaturais acontecem e eles são perturbados por uma entidade. A partir daí vão ter que se virar e tal, com a ajuda de um casal de demonólogos, Ed e Lorraine Warren, maravilhosamente bem interpretados por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Bom, é um filme que ele é um misto de sentimentos, né? Eu acho que o terror que o James Wan consegue criar aqui é o melhor. Não só pelos jogos de câmera que ele utiliza aqui, mas como ele coloca a câmera, como ele passeia. E até o início é muito interessante porque a gente vê a galera se mudando pra casa e tal, e a câmera faz um movimento traveling dentro da casa, e é muito interessante porque é diferente, né, do que a gente costumava ver no começo mais genérico de filme de horror, principalmente de 2010 até hoje aqui. Então, até muitos diretores se inspiraram no estilo de direção do James Wan. E não é só por isso também, é uma história bem contada, uma história bem desenvolvida e tal, inspirada em fatos reais, da família Perron, e é uma experiência muito boa até hoje mesmo. Eu realmente gosto muito desse filme, é uma indicação de alto nível, até porque é o blockbuster do terror, eu creio que se você não viu um desses filmes que eu mencionei aqui, provavelmente você já viu esse. Então, sim, é uma indicação que continua fortíssima, apesar de eu ver um grande declínio na franquia. Mas Invocação do Mal é o suprassumo do terror contemporâneo, cara. Vamos todos cantar de coração. Hereditário. Hereditário, filme de 2018 dirigido pelo Ari Aster. Hereditário também ele é bem diferente, assim, como ele conta essa história. E é um filme que a experiência ela é muito interessante também, justamente por tratar de uma história que, sim, ela é imprevisível. E eu acho que um dos principais pontos de Hereditário é ter uma história bem diferente. A gente sabe que é uma maneira bem própria do diretor Ari Aster, né, que nesses últimos anos tem se mostrado bem maluquinho das ideias, né, até porque eu acho que faz sentido a grande proposta de Hereditário, que ele faz terror e faz um terror muito, muito intimista. Eu acho que ele brinca muito com o psicológico. E apesar de também ter, sim, presenças de entidade, né? Que tem muita gente que pensa que o terror contemporâneo, na sua alma, na sua vertente, tem que tratar sobre assuntos críticos, pesados e tal. Que eu acho que é o universo de cada filme. Cada filme sabe trabalhar com a sua pauta. Mas aqui é tudo muito bem colocado. Eu acho que o Ari Aster tem o seu melhor filme, mas, de fato, um dos melhores filmes da última década por trabalhar tão bem o conceito do terror, um conceito de terror bem diferente também, que acho que na cabeça dele fez muito mais sentido e ele conseguiu transparecer muito bem também aí, mas como ter uma história que não é previsível e com um final que, porra, é um final muito pra baixo mesmo, e é um final bem imprevisível mesmo, cara. Então, Hereditário é uma grande, mas grande indicação pra você aí, meu querido. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Eu falei sobre 5, mas tem vários outros filmes aí, né? Eu falei um pouco mais do cinema americano aqui. Se vocês gostarem, você pode deixar nos comentários ou simplesmente dar o like ou se inscrever, que eu posso fazer uma parte 2 falando sobre outros filmes ou indicando filmes de terror pra você que quer ampliar sua experiência e conhecer mais do gênero. Vamos todos cantar de coração.